Fala pessoal, tudo bem? Essa live aqui é uma live meio que surpresa. Ela faz parte de uma programação de entrevistas de um canal de um colega daqui de Santos. E a live aconteceria no canal dele. E aí a gente teve alguns contratempos técnicos e a live vai acontecer aqui no meu canal. Mas daqui a pouco ele está entrando aí. E aí ele vai fazer uma entrevista comigo sobre treinamento funcional. Então a nossa ideia é fazer uma entrevista bem prática, bem dinâmica, para que vocês possam fazer bom proveito das informações que a gente vai compartilhar aqui. Estou só esperando ele entrar aqui, professor Diogo, e a gente vai bater esse papo sobre treinamento funcional. Vamos lá, vamos chegando. Laís, Cíntia, Paulo, Rafa, grande Rafa, Renan, Acilon, Jéssica, William. Aí, para quem está chegando agora, essa live eu acabei nem avisando que faria. Na verdade era para ter acontecido ontem. É uma live baseada numa entrevista para um canal de um parceiro daqui de Santos, professor Diogo. O professor Diogo, para quem não conhece, tem um canal que ele vai divulgar aqui para vocês, um canal de entrevistas no YouTube. Ele entrevista profissionais de educação física com diferentes expertises, diferentes especialidades, e a gente agendou uma entrevista sobre treinamento funcional, que vai ser compartilhada aqui com vocês no Instagram, mas que depois vai para o canal dele no YouTube. Então a ideia é a gente fazer uma entrevista bem dinâmica, bem objetiva, para passar informações que de fato possam ser úteis no dia a dia, considerando aí que a gente está vivendo um processo de retomada gradual, né? E essa retomada gradual tem nos possibilitado aqui. Espera aí que ele mandou mensagem aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ele não apareceu ainda aqui. Diogo, se você estiver por aí, já manda o convite aqui, que eu já aceito e a gente já inicia esse bate-bola, tá bom? Estou procurando aqui, mas não estou te vendo aqui na live. Então, caso você já esteja aí... Aí, ele entrou aí. Vamos lá, Diogo, manda o convite para mim, eu já aceito aqui e a gente já inicia esse bate-papo. Já estava explicando aqui pro pessoal. Aí. Boa. Opa, Fala, Diogo, beleza? beleza? E você? Tudo Tudo bem? certo, tá me escutando bem? Tô. Só Tá me deixar escutando um pouco bem? mais claro aqui. Sim, sim. Teu som tá um pouquinho baixo para mim, Diogo. Tá Vê se você consegue aumentar um pouquinho aí. me Pô. vendo? Tá me ouvindo Ah, agora? agora tá bem, cara. Agora tá bom. Botou essa prancha aí atrás aí só para deixar a galera com inveja, né? Deu um pouco o cenário, né? Show de bola, cara, show de bola. Diogo, eu estava explicando aqui pro pessoal, né, que a gente vai fazer uma entrevista. Essa entrevista seria transmitida no teu canal. Eu tinha uns contratempos aí que nos impediram, né, de fazer pelo teu canal. Chamei aqui e aí já passo a Sim. bola para ti para você ir conduzindo essa entrevista sobre treinamento funcional. A ideia é fazer um negócio bem dinâmico aqui para a galera sair com informações que possam ser aplicáveis no cotidiano prático aí de imediato, né? A palavra é tua. Sim, sim. Bom, galera, boa tarde a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, sou professor líder da Personal Psicocare. E a nossa entrevista com o professor Cauê, que vai falar um pouquinho sobre treinamento funcional. Deixa eu só colocar aqui o banner aqui para ficar mais fácil. E depois da nossa entrevista, todos podem fazer pergunta para o professor sobre o tema e outras coisas que vocês quiserem perguntar relacionado à educação física também.
A gente, primeiramente, a gente sempre faz uma primeira pergunta, professor. Tirando os títulos, né? Que nenhum professor da FFS falou para mim não colocar os títulos na hora de fazer a pergunta. Então, a gente queria conhecer quem é o Cauê, né? Pessoalmente. Legal, Diogo. Sou de Santos, litoral de São Paulo, nascido e criado, moro em Santos até hoje. Sou apaixonado por esporte desde que eu me conheço por gente, muito por influência aí do meu pai, que gosta bastante também, de alguns familiares, como meu tio. Joguei bola minha vida inteira, acho que como praticamente todos os moleques brasileiros. Me envolvi com musculação também muito cedo, e o envolvimento com musculação e com o futebol acabou por me levar para a educação física. Fiz a faculdade de educação física no intuito de trabalhar ou com futebol ou com musculação. A musculação foi me abraçando mais do que o futebol. E aí comecei a trabalhar efetivamente com treinamento de força. Fiz 2 especializações depois, uma especificamente em treinamento de força, outra em fisiologia do exercício, não nessa ordem. Fiz primeiro fisiologia, depois treinamento de força. E aí, trabalhando com musculação, com personal training, eu resolvi, num momento, escrever um livro. Tive um insight lá para escrever um livro. E a partir da escrita do livro, eu comecei a ter oportunidades acadêmicas. E aí comecei a ministrar aulas em pós-graduação, aulas em cursos, né, palestras, na graduação. E aí o envolvimento com a docência me levou para a pesquisa também. Então, fiz mestrado, fiz doutorado, estudando treinamento resistido e treinamento funcional, né, que são os meus focos principais de pesquisa no momento, e hoje eu me dedico integralmente à docência e à pesquisa. Acabei me desligando da prestação de serviço prático em 2016, né? Eu nunca me desliguei da prática, que fique claro isso, eu continuo transitando bastante aí dentro de academia, dentro do treinamento em geral, mas não como um ganha-pão mais, né? Hoje meu ganha-pão ele é relacionado à docência e a pesquisa. É isso, cara. Sou casado, tenho 2 moleques que são minhas joias, estão aqui na quarentena comigo, e a gente vai conciliando a vida pessoal com a vida profissional. Tá certo. Se você não tivesse feito educação física por algum motivo, teria outra área que você, por acaso, sonhou ou pensou a fazer? Cara, eu nunca pensei nisso, velho. Eu nunca pensei nisso. Eu gosto muito da área de marketing, né? Dessa questão de vendas, de gestão, mas eu gosto muito de entender isso sob o contexto da educação física. Então, sinceramente, cara, eu nunca pensei nessa possibilidade de ter outra profissão, né? Isso nunca me passou pela cabeça, mas se houvesse a necessidade, talvez, se a educação física não existisse, talvez essa questão relacionada ao marketing, aí, a esse processo de persuasão, relativo às vendas, talvez isso aí fosse um plano B para mim. Legal. E sobre a sua família, alguém já chegou e você fez uma pergunta para sua mãe, para seu pai, para sua esposa, o que que eles acham de você? Uma pessoa guerreira, lutadora, chegou a se fazer essa pergunta ou alguém já chegou e falou para você? Então, a gente recebe elogio, principalmente por parte da família, constantemente, né? E os elogios são tão frequentes assim no âmbito familiar, pelo menos a minha família, que por vezes acabam passando desapercebidos, né? A gente acaba não dando tanto ouvido assim para coisas que são muito rotineiras. Mas eu tenho uma atuação profissional bastante evidente e bastante evidenciada na mídia social, né? Isso faz com que a gente tenha uma visibilidade muito grande. E essa visibilidade ela acaba, de fato, colocando muitas vezes a gente numa posição de destaque, não melhor nem pior do que ninguém, mas uma posição de mais destaque, de mais holofote, e aí a gente acaba recebendo alguns elogios, né? E nesse sentido, assim, os elogios são relacionados à atuação profissional, mas eu também tenho uma veia pessoal muito forte, né? Eu gosto sempre de atender as pessoas da forma como eu gostaria de ser atendido. Então, eu identifico que a atenção é algo muito importante. Quando a pessoa busca a sua atenção, se você pode dar atenção devido a essa pessoa, a pessoa tende a ter as suas expectativas atendidas e até a mesmo surpreendidas, né? E, nesse sentido, um dos elogios
tirando a parte profissional, um dos elogios que eu recebo bastante é essa questão humana, essa questão de atenção, que é uma das coisas que eu prezo, né? Então, eu acho interessante receber esse tipo de feedback, pois é uma das coisas que, de fato, eu quero passar para as pessoas. Legal. Assim, qual é o... Tem outra pergunta aqui, né, que deixaram. O pessoal sempre faz essa pergunta, acho que para deixar a pessoa pensando, né? As mais simples são as mais complicadas, né? Quando sai fora da área, né? É. Perguntaram aqui qual é o seu ponto forte como professor ou a parte pessoal, Uhum. você escolhe. E qual é a sua parte fraca que você, como professor, acha que ainda precisa melhorar? Perfeito. Eu sou um cara que sempre faço uma análise autocrítica com frequência para identificar os meus potenciais e investir nos meus potenciais, né? Então eu identifico de fato quais são os meus diferenciais para fazer com que as pessoas enxerguem de fato esses diferenciais e também por vezes considero também as minhas limitações para não evidenciá-las no primeiro momento, mas também para tentar melhorar, né, esse lado. Com relação a potencial, eu acredito que hoje na parte docente, que é o meu foco principal de atuação, o meu principal diferencial seja a questão da didática, da comunicação. Por vezes a gente vê pessoas muito capacitadas tecnicamente, e eu me considero uma pessoa com um certo saber, não um saber estupendo, mas um saber que fica aquém de muita gente. Tem muita gente com mais sabedoria do que eu, fazendo a mesma coisa que eu faço. Só que muitas vezes não tem o mesmo reconhecimento que eu tenho ou que outras pessoas têm. E muito desse reconhecimento vem não só de você deter um saber, mas de você saber passar esse saber, né? De você ter a capacidade de comunicação, a capacidade de se fazer entendido, né? Talvez esse seja um dos meus principais pontos positivos e é uma das coisas que eu exploro muito nas minhas divulgações, né? E eu aprendi uma coisa no marketing que diz o seguinte, que talvez o melhor marketing seja aquele que você faz quando você não está fazendo marketing. Então eu exploro muito a questão didática através de vídeos, através de textos, através da minha exposição, para fazer com que isso de fato seja o meu melhor marketing, sem necessariamente eu estar fazendo marketing nesse sentido. Com relação aos meus pontos negativos, cara, talvez o meu principal ponto negativo, e aí eu também vou transitar um pouquinho do lado pessoal, né, não só profissional, mas também do lado pessoal, seja o vício em produtividade. Eu sou uma pessoa viciada em produção. A partir do momento que você começa a produzir e ver resultados provenientes da tua produção, aquilo te vicia facilmente. E aí você corre o risco de entrar no automático. Você virar uma máquina de produção, literalmente. E isso faz com que muitas vezes você deixe de dar atenção para a sua vida pessoal, né? E deve-se haver um equilíbrio nessa balança, né, entre o pessoal e o profissional. Quando você desequilibra ali, qualquer parte da sua vida em desequilíbrio, ela prejudica a harmonia, né? E por vezes eu me pego entrando no automático, nesse sentido a minha mulher me freia bastante, né? Então é alguém que eu tenho que agradecer frequentemente, pois ela percebe isso, muitas vezes quando eu não percebo, e aí ela me freia. Então essa questão do vício em produtividade é algo que de fato é uma limitação. Para alguns pode ser até entendido como uma característica positiva. Eu muitas vezes entendo isso como uma característica negativa quando atrapalha a atenção que eu tenho que dar para a minha vida pessoal, aqui principalmente para a minha família. Entendi. Ó, tivemos uma pergunta nesse decorrer. Qual o caminho para conseguir uma bolsa de mestrado e doutorado na área de educação física? Na verdade, eu acredito que antes de conseguir a bolsa, você precisa saber quais são os caminhos para ingresso num mestrado e num doutorado, né? Hoje a questão da bolsa, ela vive alguns empecilhos, ela tem alguns empecilhos a mais por conta do contexto socioeconômico do Brasil. Então, o contexto socioeconômico ele fez com que a pesquisa, em alguns momentos, não fosse encarada como prioritária, e então houveram cortes, houveram redistribuições de renda, né, de orçamento, e aí os programas de financiamento da pesquisa eles foram reduzidos, tá? Então, conseguir bolsa hoje é uma questão bastante complicada, pois a bolsa não atende todos os alunos de mestrado e doutorado. Mas antes de conseguir a bolsa, eu acredito que a gente tenha possibilidades, né, de conseguir um mestrado e um doutorado gratuito numa universidade pública.
Então, embora você não tenha, muitas vezes, a possibilidade de receber, você não está pagando. Você está tendo ali uma oportunidade de fazer usufruto do imposto que você contribuiu a sua vida inteira trabalhando. E aí, nesse sentido, o caminho das pedras é um pouco complicado, mas ele é mais possível, ele é mais fácil do que propriamente conseguir uma bolsa. Hoje, as universidades, principalmente os orientadores que cuidam dos mestrados e doutorados, eles são muito cobrados pelos órgãos que regulam a pesquisa no Brasil com relação à produtividade. Então, essas pessoas elas têm que publicar muito trabalho para conseguir se manter credenciado para orientar mestrado e doutorado. E muitas vezes tem que publicar muito também para conseguir verba para poder financiar as pesquisas. Nesse sentido, esse talvez seja um dos primeiros critérios que o orientador considera na hora de selecionar um aluno ou um possível candidato a uma vaga de mestrado, doutorado, alguém que de fato produza muito. Por quê? Porque o orientador ele vai dividir a atenção dele entre o laboratório, entre os orientandos, entre a aula na graduação, entre a aula na pós-graduação e a pesquisa propriamente dita, a produção dos artigos científicos. Como ele tem todas essas atribuições, geralmente o tempo que ele dá para a escrita e para a condução das pesquisas é pequeno. Então isso acaba ficando na mão dos orientandos, do aluno de mestrado e doutorado. Só que para o aluno tocar isso, ele precisa ter potencial para isso. Então o que os orientadores geralmente fazem? Eles criam, estou falando bem aberto, tá? Talvez o que eu esteja falando aqui não agrade muita gente, mas a realidade é essa. Os orientadores eles criam grupos de pesquisa, grupos de estudo, num primeiro momento, não de pesquisa, de estudo, e esse grupo de estudo ele visa aproximar pessoas que têm interesse naquela temática. Geralmente a temática tem relação direta com as áreas que o orientador pesquisa. E aí os alunos começam a se aproximar, e diante dessa aproximação, o orientador começa a delegar algumas funções. Ali, na verdade, é um estágio, é uma fase de teste para ver o quanto que as pessoas vão responder e o quanto que elas não vão responder. Então, nesse primeiro momento, você já tem ali um critério de avaliação subjetivo, mas que já pesa no momento da seleção. E aí, diante de uma resposta positiva, ou seja, você cumpre as demandas que lhe são impostas dentro do prazo que lhe é imposto, e aquilo começa a te credenciar a participar do processo seletivo. Então, na maioria das instituições públicas hoje, o processo seletivo, ele você só participa desse processo seletivo diante de uma anuência, diante de uma ciência do seu orientador. Não é mais público como já foi um dia. Eu não me inscrevo lá e saio fazendo. Não, eu preciso de alguém acordando a minha participação, concordando com a minha participação. E esse aceite prévio, ele é proveniente de uma demanda cumprida de um envolvimento no grupo de estudos. E aí, então, eu me credencio a participar do processo seletivo, aí processo seletivo é processo seletivo, cara. Aí você tem que ir bem na prova, você tem que ir bem na entrevista, se tiver alguma produção prévia, isso vai te ajudar também no seu currículo, mas não é o que pesa, né? O que pesa é principalmente o teu potencial de produção, não as produções prévias. E aí passou no processo seletivo, toca o barco. Aí o que você precisa posteriormente? Ter tempo livre para cumprir as disciplinas e para assumir a demanda de laboratório, né? Logicamente que a demanda pode ser maior ou menor, a condução da tua pesquisa pode ser dentro do laboratório ou fora, isso vai depender muito, né, do estilo do teu orientador, do que você vai pesquisar, enfim. E aí é uma possibilidade que a gente tem, que muitas vezes demora mais tempo do que o próprio programa. O programa de mestrado dura aí aproximadamente 2 anos, só que o teu envolvimento prévio com o grupo de estudo vai durar também 1 ano, 2 anos. Então o processo de mestrado que em teoria dura 2, ele pode durar 4. O processo de um doutorado que em teoria dura 4, ele pode durar 6, 7. Então a gente precisa dedicar aí um tempo para que de fato a gente consiga esse ingresso. A vantagem é que a gente tem ingresso aí numa universidade pública, que são as universidades mais conceituadas do país, sem pagar pelo mestrado, pelo doutorado, né? Muito difícil conseguir a bolsa, mas pelo menos a gente tem o acesso ao programa distrito gratuitamente. Tem um professor, você deve conhecer, Cristiano Lima, também é PhD. Conheço, Cris é meu parceiro. Ano passado, acho que era ano passado, eu estava numa academia fazendo estágio e ele falou para mim, você tem potencial para fazer um mestrado, que a gente conversava muito de biomecânica, de outras matérias, eu gostava de ouvir ele falando, e ele falou, tu tem um potencial para fazer um mestrado e depois fazer um doutorado.
E aí ele falou sobre esse grupo que tinha que ficar lá Perfeito, uns dias fazendo os trabalhos. Aí ele falou, perfeito. tu tem que conciliar, principalmente ano que vem, se tu vai se formar, então tu vai ter que conciliar com o teu trabalho, tudo. Aí ele explicou exatamente o que você falou aí. Agora que eu lembrei quando Só, você só começou a um falar. adendo, Diogo. Aí, só deixar um salve aqui para o Ricardo. O Ricardo passou por esse processo. Ricardo Seven aqui, Pereira Seven, passou por esse processo lá na USP, de ingresso, grupo de estudo, envolvimento, coleta de dados, tal. Não sei se ele já finalizou o mestrado ou está para finalizar, mas foram mais do que 2 anos. Mandar um salve aí para o Fábio Chiardini também, vai estar comigo no domingo, no Congresso de Biomecânica, até já faço um jabazinho aqui do Congresso, vai ter 11 nomes lá interessantes. Mas o meu processo, cara, de envolvimento com o mestrado, voltando à questão, ele começou em 2010. E aí, em 2010, eu comecei a me aproximar, tive alguns contratempos ali que não me permitiram dar continuidade, mas efetivamente eu consegui me matricular no mestrado em 2013. Então foram 3 anos ali. Aí, depois da matrícula, falou, Fabião, um grande abraço, cara, até domingo. Depois da matrícula, eu concluí em menos tempo, pois eu aproveitei aquele tempo prévio também para cumprir algumas disciplinas, tudo mais, então eu cumpri em menos tempo, né? E aí depois o doutorado já emendou, pois eu continuei no mesmo grupo. Deu uma caída aí? Fala, Claudinho. Cadê o Diogo aí? Deu uma travadinha. Não sei se fui eu que travei. Voltou. Aí, Voltou. voltou. Então, concluindo aí, cara. Depois do meu doutorado, ele foi automático, pois eu continuei no mesmo grupo, né, com o mesmo orientador, então o processo já foi automático. Mas para ingressar no mestrado foram 3, 4 anos ali de envolvimento até de fato concluir o ingresso. Tá ouvindo bem aí, Diogo? Eu vi que ligou aqui e acabou travando. Bom, tivemos Manda outra bala. pergunta aqui. Como você vê o futuro da educação física após a pandemia? Cara, a educação física, sob a minha ótica, ela já evoluiu em alguns aspectos durante a pandemia, principalmente com relação à associação do exercício físico à saúde. Na nossa cabeça, a gente já faz essa associação há muito tempo, mas na sociedade essa associação ainda não era muito clara. E a mídia espontânea, a mídia aberta, principalmente a televisão, ela fez claramente essa associação nos posicionamentos da Organização Mundial de Saúde e dos órgãos competentes, de que o exercício físico é importante para manter a saúde física, manter a saúde mental, para manter a imunidade. Então, esse é um legado importante que vai ficar, já está, a gente já está usufruindo disso, mas vai ficar. E o envolvimento com a tecnologia. A gente ainda tinha uma barreira tecnológica muito grande, a tecnologia já bate na nossa porta há alguns anos, mas ainda encontrou algumas barreiras para entrar na cabeça das pessoas. Não precisa disso, o medo da tecnologia substituir o profissional, e agora a gente viu que não é nada disso, ela é uma grande aliada e ela não substitui o profissional. Então, são os dois principais legados que, na minha ótica, ficarão para o pós-pandemia. Uma educação física mais tecnológica, ou seja, a gente fazendo mais uso da internet e dos smartphones, dos aplicativos, etc. E a gente aplicando mais o exercício físico com finalidades mais clínicas, terapêuticas, e não somente de rendimento e de estética. Rendimento e estética continua, como sempre existiu, mas a veia da saúde vai se fortalecer cada vez mais. Legal. Bom, entrando no nosso tema, tivemos uma pergunta aqui. Qual é o objetivo do treinamento funcional? Acho que o nome ele já responde, né? O objetivo do treinamento funcional é promover funcionalidade. Então, o nome por si só ele já é meio que autoexplicativo. Aí o que eu preciso entender para entender o treinamento funcional é entender o que é funcionalidade. Funcionalidade é o conjunto do tudo. Tudo aquilo para o qual o meu corpo foi projetado para fazer. Então, o meu corpo foi projetado para sentar, mantendo a curvatura anatômica da coluna. Eu acredito que todo mundo que esteja assistindo a live aqui não está mantendo, mas o corpo foi projetado para isso. A ideia do treinamento funcional é aprimorar isso. A ideia do treinamento funcional é te deixar apto para todo o conjunto de funções. Caminhar, saltar, correr,
enfim, tudo aquilo que a gente faz rotineiramente e que o desuso faz com que a gente vá perdendo a eficácia dessas tarefas. Então, esse é o objetivo do treinamento funcional. E aí, nesse espectro grande de tarefas, a gente tem muita tarefa diferente, a gente tem uma característica comum, que é, para tudo que eu faço na minha vida, eu preciso da atuação de várias capacidades físicas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, para subir uma escada, eu preciso de força, mas eu preciso de equilíbrio também, eu preciso de flexibilidade, de coordenação motora. Então, a ideia do treinamento funcional é aprimorar todas essas capacidades físicas de uma forma integrada, equilibrada e sinérgica. Então, quando eu penso em treinamento funcional em termos de conceito, é aquele que vai objetivar o desenvolvimento, o aprimoramento de todas as capacidades físicas, sem exceção, só que de uma forma integrada. Então, eu vou ter sessões de treinamento onde eu vou trabalhar tudo. Eu não vou trabalhar só força, eu não vou trabalhar só cardio, eu não vou trabalhar só flexibilidade. Eu vou propor tarefas que permitam o desenvolvimento de várias dessas capacidades físicas de forma sinérgica, integrada e equilibrada. Legal. Bom, aí matou acho que outra pergunta aqui, para que serve, já foi. Quais são os benefícios de treinamento funcional? Você também já falou, né? Nesse sentido de capacidades físicas, o treinamento funcional ele se mostra de fato eficaz para melhorar várias capacidades físicas. Então, com uma intervenção, a gente melhora várias capacidades físicas. Então, por exemplo, eu treino força na musculação tradicional. Geralmente as pessoas melhoram muito a força, mas outras capacidades físicas não melhoram de forma tão evidente, como, por exemplo, a capacidade cardiorrespiratória, que tem melhoras muito sutis, a coordenação motora, a agilidade, melhoras muito sutis. Agora, o treinamento funcional, adotando esse preceito, ele se mostra eficaz para melhorar a força, equilíbrio, coordenação, agilidade, enfim. Então, esse é um contexto importante. Mas, logicamente, que quando a gente pensa em benefício, o espectro é maior, né? Não estou falando só de capacidade física. A gente tem outros N benefícios. Então, eu posso ter benefícios, por exemplo, relacionados à prevenção de doenças, como, por exemplo, controle da pressão arterial, controle da glicemia, diminuição do perfil inflamatório, pensando num sujeito obeso, por exemplo, melhora do percentual de gordura, também pensando numa pessoa sobrepesada, obesa, melhora em parâmetros de saúde mental, como ansiedade, depressão, melhora na memória, função executiva. Então, quando a gente pensa em lista de benefícios, a gente tem uma questão mais ampliada em relação a propriamente capacidades físicas, né? Lógico, a gente treina para melhorar a capacidade física, e aí indiretamente a gente recebe outros benefícios, a gente vivencia outros benefícios. Ó, o Luan já fez uma pergunta que até eu tenho a resposta, porque eu já estou trabalhando nesse meio. Perguntou se a educação física futuramente deve ser inserida nos hospitais. No meu caso, eu já fui contratado por um médico numa clínica, ele também trabalha no hospital. Ele é ortopedista, então ele faz diversas operações no joelho, várias articulações, e aí ele me chamou para fazer uma parceria com ele para atender os pacientes dele para recuperação, né? Fazendo Perfeito. exercício e outras coisas mais. A educação física já está inserida no contexto da saúde, já desde 97, o foco maior se deu agora nos últimos anos. Então, a gente já tem a educação física inserida nos programas de saúde da família, atendendo em unidade básica de saúde, isso é nível federal, né? A esfera municipal contrata, mas é um programa federal, então já tem lá profissional de educação física com uma abordagem terapêutica, com uma abordagem não só de tratamento, mas de prevenção. Os grandes planos de saúde já inserem profissionais de educação física dentro da proposta hoje, né? Então, por exemplo, a Unimed, que é uma grande rede nacional, aqui em Santos ela tinha uma academia dentro de um dos seus polos, e essa academia era só para conveniados em grupos de risco. Então, a Unimed já tinha entendido, isso já faz tempo, já tinha entendido que investir no profissional de educação física gera economia. Por quê? Porque a pessoa usa menos o serviço de saúde na ponta, usa menos o hospital, usa menos o pronto-socorro, usa menos consultas médicas, exames, etc. Então, isso já é uma realidade. Logicamente que é o começo de uma realidade, ainda vai crescer, mas isso já existe. A atuação do profissional de educação física nessa esfera da saúde, dentro de hospitais, já existe como uma finalidade terapêutica, como uma finalidade de tratamento e de prevenção. Legal. Aqui.
Perguntaram aqui, quem pode fazer treinamento funcional? Na verdade, a gente não tem grandes contraindicações, como qualquer tipo de exercício físico. Hoje, considerando a gama de respaldo científico que se tem para exercício físico, são raras as condições que contraindicam algum tipo de exercício. As condições, elas mais contraindicam a manipulação das variáveis do que propriamente o treinamento. Então, alguma condição clínica pode, por exemplo, limitar o uso de altas intensidades. Outras condições clínicas podem, por exemplo, limitar o uso de altos volumes ou de altas densidades. Agora, o tipo de treinamento, sinceramente, eu desconheço alguma contraindicação na literatura para o treinamento funcional, salvo qualquer condição que limite a prática de exercício em geral. Então, por exemplo, pegou uma pessoa infectada pela Covid-19 com sintomas. Essa condição, de forma temporária, restringe a prática de exercício físico, pois posso, além de contaminar outras pessoas, gerar uma sobrecarga no sistema imunológico que já está sobrecarregado em virtude da doença, né? Então, uma infecção por gripe, por resfriado, também limita num determinado momento. Uma condição ortopédica mais grave, mais inflamatória, em determinado momento, também limita a prática de exercício. Mas são condições transitórias. Condições definitivas, eu particularmente desconheço. E aí, nesse sentido, já se tem respaldo, já se tem estudo com treinamento funcional envolvendo crianças, envolvendo adultos, envolvendo idosos, envolvendo sedentários, envolvendo atletas, envolvendo pessoas saudáveis, pessoas obesas, pessoas doentes. Então, já se tem uma gama muito grande de trabalhos respaldando a prática para a população heterogênea. Entendi. Luan mandou outra pergunta aqui. O que falta na educação física para atingir ápice da área da saúde e a união dos profissionais ou algo mais? Então, essa é uma pergunta de cunho pessoal, né? Não se tem uma base científica para responder isso. Na minha ótica, o que falta é o profissional de educação física mesmo entender o potencial do ouro que ele tem na mão. O exercício físico é o ouro, cara, e talvez o ouro mais cobiçado por todos os profissionais de saúde. Todo mundo quer o exercício para si, porque todo mundo já entendeu que o exercício físico é a principal intervenção de promoção de saúde em massa. Ela atinge todas as esferas da saúde. Quando eu falo todas, são todas, literalmente, a esfera física, mental, social e espiritual, todas. E o que precisa é o profissional entender, de fato, o potencial desse ouro. A gente ainda dá muita atenção a discussões que não merecem a atenção pública que recebem. Por exemplo, agachamento ou elevação pélvica. Cara, isso não faz diferença nenhuma quando a gente pensa em atuação relacionada à saúde. Tem um apelo estético grande, pode ter um apelo para uma população muito pequena ali, tem um apelo muito grande, mas é muito pequena essa discussão para a grande massa. Essa é uma discussão que deve ser restrita, sobre a minha ótica, ao meio acadêmico científico. Só que a gente ainda tende a dar muita atenção, e quando eu falo a gente, eu generalizo, eu me incluo nesse meio também. A gente ainda dá muita atenção a coisas muito pequenas, muito holofote para coisas muito pequenas. Então isso mostra que o profissional de educação física, num geral, ainda é imaturo para as questões relacionadas à saúde, né? E eu falo isso com conhecimento de causa, cara. Quando eu passo um post, por exemplo, colocando os efeitos do exercício físico sobre a depressão, a quantidade de curtidas que esse post tem é mínima, perto de um post que mostra um exercício interessante para glúteo, como o post que eu fiz hoje. Então, hoje eu coloquei um post mostrando uma variação que aumenta o nível de ativação do glúteo, o que é uma informação extremamente importante para o contexto que a gente vive de treinamento em casa, e o post recebeu 1.500 curtidas, tem uma porrada de comentário, tem mais de 400 salvamentos, mais de 200 encaminhamentos. E aí, 2, 3 dias atrás, eu postei alguma coisa relativa à saúde, e aí a quantidade de salvamentos, de compartilhamento é muito menor. Então isso mostra, de fato, que a área não está preparada ainda para ser reconhecida como profissional de saúde. Então não é a união dos profissionais, a gente precisa primeiro melhorar dentro, para depois melhorar a união, melhorar fora, né? Então a gente precisa de amadurecimento profissional. Verdade.
Bom, voltando ao nosso tema aqui, perguntaram onde eu posso praticar treinamento funcional? O treinamento funcional, ele é um conceito, né? Não sei se vocês pegaram logo no começo da entrevista, que me perguntou o que que era treinamento funcional, qual era o objetivo, e aí eu não associei isso a nenhum meio. Eu simplesmente falei um conceito que era aquele que objetiva o aprimoramento integrado, equilibrado, cinético de várias capacidades físicas. A partir do momento que eu não limitei isso a um meio, a gente pode aplicar esse conceito em qualquer meio. Então eu posso aplicar o conceito de treinamento funcional dentro da sala de musculação, que foi onde eu comecei a trabalhar com treinamento funcional. Eu posso aplicar o conceito de treinamento funcional em casa, utilizando as ferramentas que eu tenho em casa, ou sem ferramenta nenhuma, o peso corporal, por exemplo. Na praia, nos parques, num estúdio de pilates, num box de cross-training. Então eu não tenho um local específico, desde que eu entenda o conceito e saiba lidar com as ferramentas que eu tenho disponíveis. A partir disso eu consigo aplicar o treinamento funcional em qualquer meio que se apresente na minha frente. Por isso que eu reforço sempre a ideia da gente entender conceito. Quando eu entendo o conceito, eu não fico refém de estrutura, de meio, de método. Eu consigo aplicar aquele conceito diante da situação que se apresentar na minha frente. Talvez essa tenha sido a principal limitação dos profissionais de educação física nesse momento de pandemia. As pessoas não entendiam conceitos. Por exemplo, treinamento de força é um conceito. Só que as pessoas achavam que entendiam do conceito, mas na verdade elas entendiam do meio, elas entendiam de musculação. Musculação é um meio para a aplicação do treinamento de força. Existem N outros meios, como por exemplo o treinamento resistido manual, autorresistência, calistenia, são meios alternativos. Mas são outros meios que possibilitam a aplicação do conceito de treinamento de força. E aí acho que agora, né, diante de todo esse caos que a gente viveu e está vivendo, eu acredito que a galera esteja um pouco mais madura com relação a essa ideia de, porra, eu preciso entender de fato o que está por trás, o que os meus olhos não veem. E a partir do momento que eu entendo isso, eu me sinto mais capacitado para aplicar aquele conceito independente do meio que se apresenta. O professor Rodrigo Pereira, que já passou por aqui por 2 vezes, ele falou isso mesmo, que a galera está fazendo muito treinamento, mas não tem um objetivo, não tem algo específico, então abre uma live, pega qualquer pessoa, começa a treinar, e às vezes o treino é mais para ela que para a pessoa que está olhando o celular, quem está vendo, entendeu? Ele falou, o pessoal tem que ver o que é o significado, né? Então ele falou, era muito mais válido fazer isso que você está fazendo, Diogo, pegando um profissional e falando sobre algum tema, porque acho que tem uma coisa mais, acho que chega mais o conhecimento para a galera que está vendo, que simplesmente você abrir uma live, me pegar, vamos lá, vamos fazer um treino de peito, mas para quê? Entendeu? Perfeito. Tem que ter um significado, como você falou. Bom, aqui o pessoal perguntou, a gente entrou na parte aqui do emagrecimento, né? Quantas calorias eu posso perder numa aula de funcional? Então, essa também é mais uma ideia, eu vou responder essa pergunta, mas é mais uma ideia também que é superficial quando a gente pensa no processo de emagrecimento, por exemplo. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, tá tocando o interfone, vocês estão ouvindo aí o interfone tocando? Tá atrapalhando ou não? Que aí eu já tiro aqui, não, porque minha esposa deve ter saído aqui rapidinho, deixa eu tirar. Vai lá. Pronto, já tirei do gancho aqui, já foi. Eu tô com o fone aqui, eu não estava escutando, cara, estava só de fundo. Então, assim, por exemplo, gasto energético. Geralmente, quando se pensa em gasto energético numa sessão de treinamento, está se pensando no processo de emagrecimento. Só que, mais uma vez, quando eu quero emagrecer, eu preciso entender conceito por trás. O gasto energético, por si só, de uma sessão de treino, é algo muito superficial para o processo de emagrecimento. Por quê? Porque do gasto energético diário, das 2.000 calorias lá, por exemplo, uma pessoa gasta por dia, é uma pequena parte proveniente do exercício físico, né? Talvez 10, 15% desse todo. Eu tenho o efeito térmico dos alimentos, eu tenho o gasto, o metabolismo de repouso, que é o mais importante. Então, eu poderia pensar, por exemplo, qual é o impacto do exercício no aumento do gasto energético de repouso? Isso talvez seja mais relevante do que o próprio gasto energético do exercício. A gente precisa entender que o emagrecimento ele vai além do gasto energético da sessão de treinamento. Isso é o mais importante quando a gente pensa, de fato, em promover um resultado em médio e longo prazo. Mas, especificamente sobre o treinamento funcional,
Os estudos mostram um gasto energético médio de uma sessão de treinamento que pode variar ali entre 250, 300 até 650 calorias, considerando ali diferentes populações, diferentes modelos de treinamento funcional de intensidade moderada, treinamento funcional de alta intensidade, como os modelos de cross-training, mas a gente pode chegar em médias ali de 300 a 600 quilocalorias, que é um gasto expressivo, mas não é o que vai ditar o processo de emagrecimento lá na frente, pois o emagrecimento ele é multifatorial. Não adianta nada eu ter um gasto energético alto e sair da sessão de treinamento e consumir calorias numa refeição mais pesada e tudo mais. Então a gente tem que pensar o emagrecimento de uma forma conceitual, de uma forma um pouco mais ampliada em relação a simplesmente gasto energético. Bem, vamos tiver uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Professores acreditam que o treino em casa irá se pendurar após a pandemia? Se irá perdurar, né, após a pandemia? Na verdade, essa pergunta é bem interessante e eu não tenho dúvida de que sim, tá? Mas eu vou justificar o que eu estou falando. O treino em casa, ele já era mais relevante em termos de população do que as academias antes da pandemia. Eu tenho um dado, inclusive eu fiz um post sobre esse dado, e esse dado está em alguns dos meus cursos, um dado da IRSA. A IRSA, para quem não conhece, é um órgão que estuda o mercado de academias no mundo, também no Brasil, e a IRSA mostrava que do montante em 2018, tudo bem, não é hoje, em 2018, do montante dos 100% das pessoas que faziam atividade física, eu tinha o mesmo número dentro das academias e dentro de casa, aproximadamente 25%, 28%. E o montante maior ao ar livre. Então eu já tinha um mercado extra-academias que era muito maior do que o mercado das academias, tá? O dado nacional especificamente, ele ainda é maior, né? No Brasil, antes da pandemia, nós tínhamos aproximadamente 40% da população fazendo atividade física e 5% dentro de academias. Então eu tinha 35% da população fazendo atividade física fora das academias. Desse montante, 70% ao ar livre e o restante em casa e condomínio. Então o treino em casa ele já era uma realidade. O que a pandemia vai fazer, a gente ainda não sabe, é uma especulação. Mas eu acredito que isso vai aumentar ainda mais. E por que eu acredito que isso vai aumentar ainda mais? Pois muita gente começou a treinar durante a pandemia, em casa. Então as pessoas elas foram apresentadas ao exercício físico em casa. E a gente, quando apresenta o exercício físico para alguém, independente do contexto, a gente tenta dar o nosso melhor. Ou seja, eu tento mostrar para aquela pessoa que aquilo funciona, mesmo diante das limitações que o ambiente domiciliar fornece. E mostrando que funciona, eu crio pessoas adeptas do exercício em casa. Então, eu não tenho dúvida, embora seja uma especulação, mas eu não tenho dúvida de que o exercício em casa ele é uma tendência forte. As academias vão recuperar o seu espaço com o passar do tempo, obviamente. Então, o treino em casa ele não vai ser concorrente da academia, vai ser uma outra vertente que vai abrir de uma forma mais evidenciada e que pode ser explorada pelo profissional de educação física. Entendi. Outra pergunta. Bom, já está chegando no final da entrevista, deu mais ou menos 43 minutos, 44 agora. Eu sempre falo com o pessoal que passa aqui, quando mora perto, né, pelo menos em Santos, São Vicente, assim, que eu quero fazer outra tomada de outro vídeo, de outra entrevista, mas na prática, ou no canal do YouTube, ou uma gravação, né, ou no canal do YouTube ao vivo, ou numa gravação para jogar lá no canal de novo. Já alegando que o canal é o Personal Psychocare, é só colocar lá na lupinha do YouTube que já aparece mais de 90 entrevistas, treinamentos que já passaram por aqui. Então, mas aí entrando na sua aula, professor, e entrando lá, gravando silenciamente com todo mundo, gravando, e depois fazendo um feedback com os alunos, perguntando como é a aula do professor Cauê. Legal. Depois fazendo uma mini entrevistinha com o senhor, mas fazendo o quê? Mostrando o quê? A vida da rotina do professor de educação física na faculdade. Legal, show de bola, show de bola. E aí aproveito, como a gente está falando de treinamento funcional, quem tiver interesse de saber mais sobre treinamento funcional,
Eu estou sempre à disposição através dos meus canais aí, estou bastante ativo no Instagram, o pessoal que me segue sabe disso, então estou sempre respondendo os directs, WhatsApp também, tem o meu grupo de Telegram, é só digitar lá Cauê Lascala VIP, que é o Cauê Lascala do meu perfil aqui, VIPs, cai lá no meu grupo de Telegram, e aí no grupo de Telegram eu compartilho informações diárias lá sobre treinamento em geral, mas com foco em treinamento de força, treinamento funcional. E tem os cursos também, cursos online, livros, enfim, tem uma série de materiais aí que pode ajudar no construto do conhecimento sobre essa temática e sobre o treinamento de força em geral. Prazer ter participado aí da entrevista, espero que tenha dado alguns insights aí para a galera, mas acima de tudo, que tenha incentivado o pessoal a de fato buscar informação relativa a conceito. O conceito ele liberta, ele nos deixa independente de meios, independente de outras condições que se apresentem, né? E nos deixa mais apto a pular as barreiras que se apresentam aí no nosso dia a dia profissional. Legal. Esse daí seria a sua, seria a última pergunta que a gente Manda sempre bala. pergunta para a pessoa. Qual é a mensagem que você quer deixar para a galera que está vendo a nossa entrevista agora? Vai ver pelo menos um dia lá no Instagram, aqui na prévia, né? E lá no canal do YouTube, que aí é geral, é o mundo inteiro vendo lá. Cara, tem várias mensagens que eu poderia passar, mas acredito que uma que cabe ao contexto agora tem relação com uma frase que eu tenho dito bastante aí desde o começo da quarentena, e o treinamento funcional ajuda muito nesse sentido, que é o seguinte: podem te faltar recursos materiais, mas jamais deixe que te falte recursos intelectuais. Então, quando a gente tem recurso intelectual, a gente consegue lidar bem com situações de escassez de recurso material. E essa foi uma baita situação ali, um baita exemplo de escassez de material, e a gente tinha que se virar para continuar trabalhando, né? Então o recurso intelectual ajuda muito nesse sentido. Então não poupe energia quando a gente pensa em investir em recurso intelectual, pois isso pode abrir portas bastante interessantes para a gente aí. Legal. Bom, vou te deixar uma mensagem aqui, você lê aí, para a gente conseguir pegar lá no YouTube. Tá? Fechou. Subiu aí você só gravar lá pra gente, a gente puxa do teu perfil para editá-la pro YouTube. Tá, eu né? vou deixar ela disponível aqui no IGTV, você puxa ela, faz o download, é isso? Sim. Fechado, Diogo. Tamo Obrigado junto. por ter aceitado o nosso convite aí, obrigado a todos que compareceram aí, fizeram as perguntas, e se tiver mais tempo lá para frente, aí a gente conversa, se você quiser fazer outra live, se não tiver voltado ainda às aulas presencial, para a gente conseguir fazer essa gravação, a gente vai se falando. Fechado, tá bom, combinado. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção de todos. Espero que tenha sido produtivo. Bom final de semana a todos. Tamo junto. Abração. Valeu, abração.